Olá pessoal, vamos começar uma aula de desenho. É, e nessa aula a gente vai desenhar um design que eu gosto bastante, que é o abraço. E nós vamos bem devagar, o passo a passo, eu não vou acelerar esse vídeo, tá? É exatamente para vocês conseguirem entender e ver melhor aí como é que eu faço, a técnica que a gente usa. Então fiquem aí atentos. Eu comecei desenhando o círculo é, da cabeça, então duas cabeças, é um casal, eles estarão abraçados. Então eu sempre começo assim, ó, vocês veem que é bem rabiscado. E o que eu vou fazendo é colocando as estruturas nos espaços do papel, tá? Então mesmo que eu vá apagando depois, eu vou completando os espaços do papel e qualquer coisa depois eu ajeito, tá certo? Eu tenho experiência em desenhar abraços, porque é algo que eu faço com frequência. E aqui eu tô explorando uma posição diferente, mas ainda assim dentro do abraço. Eu gosto bastante dessa continuidade entre os braços, que eu quero que vocês percebam aí que eu tô fazendo. Então a mão dela se continua ali com a mão dele. Percebam que o traço, né, de finalização, o traço de baixo, inferior ali do braço, no caso vai ser, né, eu já sei que vai ser a mulher, então no caso da pessoa que está abraçando aí, da pessoa mais baixa, o traço inferior completa o traço superior do braço da pessoa mais alta ali que está abraçando, tá? Eu começo sempre por aí, eu gosto bastante dessa brincadeira com as linhas. Para desenhar mão, eu acho que mão é sempre uma grande dificuldade, então não se preocupem se para vocês também for uma grande dificuldade. Nesse estilo de desenho meu, eu não tô me preocupando com uma mão perfeita, mas ainda assim vocês vão vendo que eu vou apagando e vou tentando de novo. E isso principalmente ali, eu tô apagando principalmente para organizar a proporção do desenho. Então eu tô buscando aí uma proporção que me agrade, tá bom? Mais do que o formato da mão. Aqui eu não vou me preocupar muito com a mão sair realista, né? Eu tô me preocupando mais com a proporção dela ali. Então eu vou, esse é meu processo, eu vou apagando e fazendo de novo. Muitas pessoas não apagam, vão fazendo linha por cima de linha para usar uma linha de referência e depois passam a caneta ou riscam mais forte naquela linha que eles querem, né, para poder marcar bem. Eu não faço isso, eu prefiro apagar e desenhar de novo, mas experimentem o que vocês acharem melhor. Pela minha experiência dando aula, eu acredito que o melhor é apagar e fazer de novo quando você está começando, porque pode ser que muitas linhas traga confusão, tá certo? Então eu completei ali o corpinho, coloquei eles dois, né, ali um pouco centralizados no desenho onde eu queria. E agora eu tô tentando entender o braço dele ali, né, que vem por trás, como é que eu quero esse braço e essa mão. E vocês vão vendo que ali também eu vou tentando explorar e fazer essa proporção. Lembrando, eu não tô focada no realismo. Tô focada aí mais em fazer proporções bacanas e dar leitura, né? Quando a gente fala dar leitura, isso significa basicamente a gente conseguir passar uma mensagem com um desenho, e isso não necessariamente significa que o desenho vai ficar realista, né? Às vezes a gente pode deixar traços sem fazer, deixar características ali, partes do corpo que a gente chama assim, a gente deixa em aberto, né, para a pessoa que está vendo completar, a imaginação, o cérebro da pessoa completar. E eu acho que isso é muito bacana e é um recurso artístico muito legal, porque o nosso cérebro tende mesmo a completar os espaços. Então,
Nem sempre a gente precisa destrinchar tudo, desenhar todas as estruturas para que possa ser feita uma boa leitura daquilo ali, tá certo? Então é o caso que acontece bastante com a minha arte, eu gosto desse estilo. Experimentem também. Às vezes a gente não precisa fazer uma boca, às vezes a gente não precisa colocar um olho, às vezes não precisa colocar um nariz, para que a mensagem, para que a expressão dos personagens fique clara, tá certo? E outras vezes a gente quer deixar em aberto mesmo. Então, muitas vezes eu faço personagens que não tem, por exemplo, a boca, porque, principalmente para criança, é um recurso que eu gosto bastante, porque aí a criança pode completar através da leitura que ela faz dos outros elementos, e aquilo ali fica em aberto e a gente dá margem para a imaginação, tá? Tô completando ali o cabelo deles, então. Vocês estão vendo que eu fiz, né? O círculo para a cabeça, e aí no momento que eu coloco o cabelo, eu apago a parte do círculo que está dentro ali do cabelo. Eu gosto de ir apagando logo o que eu faço quando eu tô feliz com o traço, para não me causar confusão, como eu disse para vocês. O olhinho aí que vocês estão vendo, eu gosto de fazer dessa forma. Minha mão fica na frente às vezes, porque é isso, é o ângulo de cima, mas quando eu terminar ali vocês vão conseguir acompanhar. Eu faço a pupila e a íris, né, que seria a parte colorida, a pupila seria a parte preta, e faço essa bolinha pequenininha e branca que vocês estão vendo entre um e outro. Aí é onde vai estar o meu pontinho de luz, então eu coloco essa referência. Isso é outra coisa que a gente deve se atentar quando a gente vai fazer um desenho também, ou quando nós estamos observando outra pessoa fazer um desenho. Não necessariamente o que a pessoa está desenhando vai estar traçado no desenho final, na pintura final, tá? Muitas vezes, como vocês veem, como é o caso dessa bolinha no olho que eu faço, o que a pessoa desenha é onde vai estar, por exemplo, uma sombra, né? Onde vai estar um ponto de luz. Então, às vezes, são referências que não vão ficar exatamente igual lá no desenho, né? São só referências para eu poder utilizar uma técnica específica ali naquele lugar. Vocês estão vendo aí, eu tô com um pouquinho de dificuldade de posicionar o rosto dela, o nariz ali, né? Eu tava querendo que eles se encostassem, e por isso eu refiz, eu apaguei e fiz de novo, porque eu queria que o rosto deles dois se encostassem, pra gente ter essa sensação de um abraço mais carinhoso, de algo mais romântico, tá? É isso que eu tô buscando nesse desenho aqui. Então eu gostaria que eles se encostassem, não estavam encostando no primeiro desenho que eu fiz, então eu preciso ir ajeitando aos pouquinhos e deslocando esse rosto para mais perto do dele ali. O dele eu estava feliz com o posicionamento, então eu fui mexendo o rostinho dela, como vocês podem ver, tá? Como esse aqui é a criação de um molde, o meu design inicial, eu não me preocupo em ter muita marcação, né, de apagado, não tem problema, eu não vou pintar nesse papel. Se eu fosse pintar nesse papel, eu ia me preocupar sim com as linhas, porque quanto mais a gente risca, quanto mais a gente apaga, mais o papel fica marcado, e aí depois quando eu vou pintar, principalmente se eu for pintar de lápis de cor, eu faço sulcos no papel e isso atrapalha o desenho, tá bom? A pintura, no caso. Então é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. Eu tô finalizando agora a mão, né? Colocando... como é que eu posso dizer? Eu tô agora colocando as coisas no lugar certinho, né? Eu primeiro tracejei ele todo ali para posicionar mais ou menos no papel. Lembrando que, novamente, como aqui é um molde, eu não me preocupo muito com o posicionamento correto no meio do papel, tá? É claro que quanto mais centrado eu faço meu desenho, mais fácil fica depois quando eu vou passar para o meu papel, aonde eu vou fazer a pintura, tá? Mas se ele ficar um pouquinho deslocado para a direita ou para a esquerda, eu não me preocupo muito aqui,
porque depois eu posso centralizar no papel onde eu vou realizar a pintura, tá? Então essa não é uma preocupação aqui. Mas para quem, principalmente no início, no começo, estamos aprendendo a desenhar, estamos aprendendo a criar um molde, tentem fazer o mais fiel possível. Eu sempre digo que a maioria das pinturas, elas se resolvem no desenho. Então isso significa que quanto mais certinho eu fizer o meu desenho, melhor, mais fácil de eu reproduzir aquilo ali na minha pintura, então mais bacana vai estar a minha pintura. Se eu deixo o meu desenho com algumas falhas, ou se eu deixo para resolver depois na pintura, pode ser que isso não se resolva, eu posso desculpem, eu posso me confundir e não obter um resultado tão bacana quanto eu gostaria. Então é isso. E assim, quem quiser então centralizar, quem já assistiu as minhas outras aulas vê que eu dobro o papel no meio, né, tanto na horizontal quanto na vertical, e assim a gente encontra o ponto central e consegue então posicionar melhor o desenho, tá certo? Eu fiz então essas folhinhas que vocês estão vendo no vestido dela, e isso é outro exemplo de que nem tudo a gente vai passar para o nosso papel, nem tudo a gente vai pintar. Então essas folhinhas, elas estão marcadas aí, porque depois quando eu for pintar, eu vou fazer uma pintura negativa. Então eu vou pintar ao redor delas, tá? Então só para vocês entenderem como a gente faz um molde, tá certo? Mesma coisa para a bochechinha ali que eu marquei redonda no rosto deles. Isso também não será pintado dessa forma, é só um guia para eu saber aonde eu vou colocar a parte mais vermelhinha do rosto, tá bom? Agora eu tô passando com uma caneta, essa caneta que eu tô usando é uma caneta 1.2, então ela é um pouco mais grossa. Eu não tô fazendo com uma caneta pilô muito grossa, exatamente para eu não ter, para eu poder manter os detalhes, principalmente de dedo, né, os detalhes mais finos, para eu não perder isso. Então eu tô fazendo com essa caneta 1.2 porque ainda assim ela é grossa, e esse meu papel é fino, ele é um papel 90 gramas, então quando eu colocar na minha mesa de luz eu vou conseguir passar o molde de uma maneira mais fácil, tá certo? E é basicamente isso, é assim que a gente constrói o molde, pelo menos é assim que eu construo o meu molde. Tem muita gente que gosta de colocar uma etapa aí no meio entre o design, a criação do desenho original e a folha que vai pintar, ou seja, tem pessoas que depois que escolhem o que vão fazer, traçam para um novo papel fino, exatamente para as linhas não ficarem confusas, ficar mais limpo o meu molde. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de desenho e até a próxima. Um beijo! Atiba Lulu.